Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu estarei trazendo um alerta em cima de uma revelação que eu tive da parte de Deus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muitas pessoas se esqueceram desta parte e muitas pessoas estão correndo o risco por não se alertarem sobre a blasfêmia, que é algo imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo imperdoável. E você vai entender nesse vídeo sobre isso, o porquê que não tem perdão e o porquê que você deve tomar muito cuidado. E antes de falar sobre essa revelação, eu gostaria de estar trazendo aqui um versículo importante que se encontra no livro de Mateus, capítulo 12 e verso 22 em diante, que vai dizer: Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo curou, e o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava, dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, e disse: Todo reino dividido contra si mesmo será devastado. E outro versículo importante aqui nesse capítulo, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoada aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem vai ser perdoada. Mas alguém falar contra o Espírito Santo, esse não será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Parece que as pessoas hoje não têm medo de perder a sua salvação para todo sempre e para toda eternidade. Porque as pessoas hoje não têm temor naquilo que falam. As pessoas hoje não têm cuidado nas palavras que saem da sua boca. Jesus disse que toda palavra de blasfêmia proferida contra ele e contra Deus vai ser perdoada, se houver arrependimento e mudança daquela pessoa. Se aquela pessoa buscar a Deus e se arrepender daquela palavra que ele falou contra Deus ou contra Jesus, vai ser perdoada. Mas Jesus colocou um limite na língua do homem. A blasfêmia, a palavra dita contra o Espírito Santo, essa nunca vai ser perdoada. Eu vou te explicar aqui o que foi que o Senhor me disse a respeito disso. Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ter perdão neste século e nem no futuro? O Senhor Jesus um dia me disse: o meu espírito é o meu sentimento no homem. Ou seja, o Espírito Santo é o sentimento de Cristo no homem. E para se expressar melhor, para que você entenda, o Espírito Santo, ele traz os sentidos do Senhor Jesus Cristo em nós. É como se fosse uma parte do Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então, nós só sentimos a presença de Deus por conta do Espírito Santo. Nós só sentimos o que Jesus sente, o que Deus sente, através do Espírito Santo. Nós sabemos quando Deus está se alegrando. Nós sabemos quando Deus está se entristecendo com algo que nós estamos fazendo, porque o Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo traz todos os sentidos de Jesus Cristo em nós. Então, a partir deste momento, o Espírito de Cristo está em nós. Eu estou sentindo aquilo que Jesus sente. Eu estou sentindo a presença, porque o Espírito Santo está em mim. Então, Jesus Cristo, ele enviou o seu Espírito Santo como o Consolador para que através do Espírito Santo nós viéssemos ter contato com ele e com Deus, com o Pai. É o único meio do homem se aproximar de Deus. É o único meio do homem ser transformado e se tornar uma nova criatura através do Espírito Santo. Porque o pecado, ele faz separação do homem de Deus. Então, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, ele é alguém que ele tem uma obra muito importante e essencial para a nossa salvação.
Livro de Efésios, capítulo 4, verso 30 diz: "E não entristeceis o Espírito Santo de Deus, pela qual estáis selados para o dia da redenção." Então o Espírito Santo, ele faz uma obra redentora em sua vida, em te libertar, em te resgatar do pecado e te transformar em uma nova criatura, pois ele é o sentimento de Cristo em você. E se o sentimento de Cristo está em você, você vai se arrepender, você vai ser convencido do seu pecado, você vai ser convencido pela justiça de Deus e também você vai ser convencido que existirá um juízo de Deus sobre a face da terra. Existem coisas que eu vou ler na palavra e eu vou ver claramente que aquilo é pecado, o que eu devo fazer, como eu devo me comportar diante de Deus, mas existem coisas que é somente através do Espírito Santo para te convencer. Então a pessoa que nega o Espírito Santo e blasfema contra o Espírito Santo, a pessoa está rejeitando algo que iria resgatar ela, libertar ela. O Senhor Jesus Cristo enviou o seu Espírito Santo com uma obra redentora de libertação, resgate e transformação. Se o homem rejeita o Espírito Santo, que é o único que está aqui na terra, com a obra de te libertar, de te salvar, de te transformar, de te resgatar do pecado, não vai existir outro meio pela qual esta pessoa venha ser livre e venha ser liberta, porque é somente através do Espírito Santo. Ah, mas Deus e Jesus Cristo, o Pai e o Filho, está lá no céu e eles podem fazer isso. Mas Jesus Cristo enviou o seu Consolador aqui na terra para estar conosco, para realizar essa obra. Jesus Cristo não está aqui fisicamente, mas o seu Espírito está aqui na terra. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo está aqui na terra para realizar esta obra, para continuar libertando, para continuar transformando, para continuar curando. Então, aquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela rejeita o sentimento de Cristo. Então, cessou. Não existe perdão para essa pessoa, nem nesse século e nem no outro século. Uma coisa o Senhor me traz em mente que é a respeito do falso discernimento. Tem muitas pessoas com o falso discernimento, atribuindo uma obra do Espírito Santo, atribuindo o poder do Espírito Santo aos demônios, assim como os fariseus fizeram. Os fariseus conheciam a palavra, sabiam quem era Deus, eram pessoas religiosas, pessoas que conheciam. No entanto, eles até atribuíram aquela obra que Jesus estava fazendo através do poder do Espírito Santo à atuação de demônios. E eles disseram que Jesus expulsava demônio através de Beelzebu. Então, eram pessoas que conhecem a palavra, mas eles tinham ódio de Jesus porque Jesus pregava contra as suas hipocrisias. A palavra que Jesus pregava não entrava em seus corações. Então, eles foram movidos pelo ódio para atribuir a obra que o Senhor estava fazendo através do poder do Espírito Santo aos demônios. Então, os fariseus, eles lançaram essa blasfêmia que saiu com convicção do seu coração, que Jesus, ele estava efetuando aquela expulsação de demônios através dos próprios demônios. E isso Jesus sabia. Quando eu falo de blasfêmia, não são pessoas que muitas das vezes passam na sua mente uma dúvida ou passa na sua mente pensamentos aleatórios para que você pense que você blasfemou, pessoas que têm essa batalha. Não estou referindo a isso. São pessoas que são movidas pelo ódio contra uma pessoa, contra alguém, e essas pessoas atribuem a obra que está sendo efetuada através daquele instrumento de Deus à obra dos demônios. Ou seja, ela está atribuindo o poder de Deus aos poderes demoníacos. Muitas pessoas atribuem línguas estranhas à obra demoníaca, pessoas que atribuem expulsação de demônio à obra maligna. Então, as pessoas precisam entender e diferenciar. A palavra diz: provai os espíritos. Eu preciso ter uma prova para dizer que aquela manifestação não é de Deus, não é do Espírito Santo. Eu preciso ter uma prova
para provar que aquela atuação é demoníaca. Se eu não tiver prova, não tem como eu dizer que aquilo é de Deus ou não é. Porque se eu não tiver prova específica, se o meu discernimento não for certo acerca de algo, eu posso acabar blasfemando contra o Espírito Santo. E essas pessoas que têm essa convicção, que blasfemam com convicção através do ódio, quando elas olham para alguém que possui o poder do Espírito Santo, e essas pessoas efetuam obras através do poder do Espírito Santo, elas são movidas pelo ódio contra aquela pessoa, e elas atribuem aquele poder aos demônios. E elas falam isso com ódio e com convicção. Então essas pessoas não vão reconhecer que estão erradas, elas não vão se arrepender. Porque para elas, aquela ação que é do Espírito Santo é algo demoníaco. Então nós devemos tomar cuidado. Muitas pessoas não têm o dom de discernimento de espírito. Elas têm falsos discernimentos. Ou seja, discernimentos acerca do seu achar, da sua aparência. E nós devemos entender que o Espírito Santo ele veio para transformar e libertar. O Espírito Santo veio para limpar nós do pecado. E o Espírito Santo habita no homem que é pecador, porque ele precisa transformar aquela pessoa, ele precisa guiar aquela pessoa. E ninguém consegue ser perfeito totalmente aqui na face da terra. E as pessoas que são blasfemas, elas não conseguem compreender isso. Então, você deve tomar muito cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir o poder do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo a algo maligno. Porque você pode estar blasfemando. E a sua salvação, a partir daquele momento, já não mais existe. A porta da graça se fecha para as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Uma pessoa fala em línguas e aquela pessoa não sabe, tem um falso discernimento e atribui aquilo ali a algo maligno. Ela está blasfemando contra o Espírito Santo. E alguém caiu na igreja. Alguém começou a sentir a glória do Espírito Santo, a pular no Espírito, dançar no Espírito, e aquela pessoa atribui aquilo aos demônios. Ela está blasfemando contra o Espírito Santo. Ela está atribuindo algo que é propriedade do Espírito Santo a algo maligno. Então, as pessoas hoje precisam tomar muito cuidado com as suas palavras. Por quê? Nós devemos entender que pode existir uma dúvida. Eu não sei se aquilo é de Deus, eu não sei se aquilo é do Espírito Santo, eu não sei se aquilo é do diabo, eu não sei se é da carne, eu não sei se aquela revelação é da carne, se é do diabo ou se é verdadeiramente do Espírito Santo. Existe uma dúvida. E você precisa fazer prova com Deus, você precisa ter uma prova para saber de fato de qual fonte é aquela revelação. Você não pode arremessar palavras dizendo que aquilo é algo maligno sem você saber. E se aquilo for uma revelação do Espírito Santo, você vai blasfemar contra o Espírito Santo. Então toda palavra de blasfêmia falada contra Deus, contra o Senhor Jesus Cristo, havendo arrependimento, terá perdão da parte do Senhor. Mas toda palavra proferida contra o Espírito Santo, que é a parte essencial para a sua libertação, para o seu resgate do pecado e para a sua salvação, não haverá perdão. As pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo conhecem a palavra, mas são pessoas religiosas que não conhecem o poder de Deus. Conhecem a letra, mas não conhecem o poder de Deus. Eu já disse muitas vezes que a pessoa só vai entender a verdade do Evangelho quando o Espírito Santo ensinar ela sobre isso. Então, eu leio a Bíblia, eu consigo acessar as revelações que estão dentro da palavra, eu consigo compreender, eu consigo entender o que está dentro. O Espírito Santo está me trazendo entendimento. O Espírito Santo está me revelando. Você está lendo a palavra, mas o poder do Espírito está te ensinando, está te trazendo as revelações. Mas existem os homens carnais que são religiosos, que eles leem a palavra e entendem segundo a sua carne, segundo o seu entendimento. Então são essas pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo. Pessoas carnais, mas que porém conhecem a palavra, estão dentro da igreja, conhecem tudo sobre a Bíblia e atribuem aquilo que é ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo aos demônios, porque eles estão presos somente na letra.
Eles não estão entendendo a Bíblia e o mundo espiritual através do Espírito Santo. Eles estão tentando entender através da sua própria carne e através do seu próprio pensamento de ódio contra uma obra do Espírito Santo. Eu quero estar deixando esse vídeo para a sua edificação e para seu alerta. Tome cuidado com a blasfêmia contra o Espírito Santo, pois este pecado nunca mais vai existir perdão.